gente, bom dia. Nossa primeira sessão live de cálculo integral. A ideia hoje é a gente tentar resolver os exercícios da atividade 1, tá? São 8. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Se sobrar um pouquinho, a gente resolve depois. E vamos tirando as dúvidas de vocês conforme elas forem aparecendo em cada exercício, tá? O primeiro era para verificar a diferenciabilidade de formas bilineares, né? Então, a gente tem uma f. No primeiro caso era, vamos pensar, Rn em Rn, tomando valores reais, tá? E a ideia é a gente ver se esse cara é diferenciável. E para isso, o que a gente faz, né? Eu vou fazer primeiro do jeito usual e depois uma outra coisa, né? O que a gente precisa é olhar para o limitão famoso, né? A gente precisa pegar o limite quando h e k. H e k aqui são vetores do Rn, tá? Tende para 0, 0. Cada zero desses um vetorzinho do Rn também. E a gente vai calcular a diferencial dessa forma bilinear no ponto x0, y0 aplicada no vetor hk. Isso aqui é um k. Então é isso, né? E a gente precisa ter um candidato aqui menos a aplicação que vai ser a nossa diferencial, né? Então, o candidato que a gente tem vamos usar esse aqui, f de x0k mais f de hy0, né? Então, eu vou subtrair esse cara. Isso aqui a gente divide pela norma de hk, tá bom? Aqui é a norma do Rn por Rn, que é um R2N, se você quiser, se identifica. Bom, se você fizer todas as contas, usando a bilinearidade aqui, o que você vai ter? Você tem um f de x0, y0 que cancela com esse, o f de x0k cancela com esse, o f de hy0 cancela com esse, o que sobra aqui fica só o limite quando hk vai para 0, de f de hk sobre a norma de hk. Esse cara a gente precisa mostrar que é 0, tá? Então, para continuar essa conta, a gente observa o seguinte, que aqui pensando na forma que toma valores em R, né? Se você pega a norma de o módulo, depois, quando for trocar para uma forma a valores vetoriais, funciona igual, tá? Isso aqui a gente pode escrever como sendo um módulo, né? Usa a bilinearidade para escrever isso como uma soma em IJ, xi, AIJ, YJ, tá bom? Onde, o que é esse AIJ? São as entradas da matriz que representa essa forma bilinear. AIJ é o F calculado no EIEJ. EI são os vetores da base canônica do Rn, tá bom? Então você escreve isso. Isso aqui você pode facilmente escrever como limitar. Pega M como sendo o valor máximo dos AIJ, você consegue escrever isso dessa maneira, né? Soma em IJ, IJ indo de 1 até N, de xi, yi, tá? Isso você também consegue limitar por uma constante, né? Vamos dizer, um c ao quadrado aqui, a norma de x vezes norma de y, tudo bem? Você pode pensar que isso aqui é um produto interno, né? Tá bom? E desculpa, aqui é xyj, perdão. Então não é um produto interno. Você usa a equivalência da norma 1 com a norma 2 do Rn, né? Eu tenho uma constante que faz a norma 1 ficar menor ou igual que a norma 2. Então você vai ter isso, e aqui é um tipo de desigualdade de média, né? O produto dessas normas é menor ou igual que a norma no R2N do vetor
com as coordenadas de x e y concatenadas. Então, vai ter mc ao quadrado a norma do par xy. Tá bom? Então, o que acontece é que, por conta dessa limitação toda, você vai ter que esse cara aqui tende para o limite é zero, tá bom? E aí, acabou. Né? Se esse limite é zero, então essa forma bilinear é diferenciável e a diferencial dela é isso. Então, resumindo, a gente tem que a diferencial da f aplicada, diferencial da f bilinear no ponto x0, y0 aplicado no vetor hk é f calculado em x0 k, desculpa, mais f hy0, tá bom? Então, essa era a parte tranquila. O que mais que a gente podia fazer? Pedir para generalizar, quer dizer, se você pensar aqui numa forma trilinear ou multilinear, de Rn em R, o efeito que acontece é o mesmo. Você vai ter um x0, y0, z0, blá blá blá, você vai ter então que vai ficar x0, y0, h3, x0, h2, z0 e assim vai, né? Você inclui uma das componentes do vetor onde você está calculando a diferencial e deixa os outros como sendo os pontos, as componentes do ponto onde você está aplicando a forma. Tudo bem? Um outro jeito de você tentar ver isso é... faz o seguinte. Se você já sabe, tá? Por algum motivo, né? Se já sabemos que é diferenciável, eu vou usar isso depois. Você pode obter a diferencial de uma maneira da seguinte maneira, né? Eu posso dizer que df, isso aqui segue um pouco da regra da cadeia, né? df de x0, y0 calculada em hk, eu posso escrever isso como a derivada em t igual a zero da seguinte coisa. f x0, y0 mais thk. Tá bom? Isso aqui segue assim, se você já sabe que a f é diferenciável, sai da regra da cadeia, né? Derivada disso aqui em t vai ser o quê? A diferencial da f aplicada no ponto, quando t igual a zero, portanto x0, y0, a diferencial da f nesse ponto aplicada no vetor que é a derivada do que está aqui dentro, que é exatamente hk. Então isso funciona bem tranquilamente e aí, quando você escreve isso desse jeito, fica fácil, né? Abre com a linearidade isso aqui tudo, você vai ter, por exemplo, f de x0. f de x0 mais th, f de x0 mais tk, f de y0 mais th, e quando você derivar em relação a t, como ela é multilinear, o t sai, né? Então dá direto isso, tá bom? Acho que não tem muito segredo. Sai exatamente aquela fórmula, f de x0k mais f de hy0. Tudo bem? Então isso era bem tranquilo, tá? No caso geral, né, se você tem, então só repetindo, um Rn, uma forma multilinear, você pode pensar que ela está tomando valores vetoriais, tá? Também funciona tudo igual, aqui em vez de módulo vai ser a norma do vetor e tudo funciona do mesmo jeito. E formas bilineares a valores vetoriais são uma coisa bastante importante para estudar geometria diferencial. Você vai ver um objeto lá que se chama segunda forma fundamental, por exemplo, e isso é uma forma multilinear. Ela come n vetores do espaço tangente à tua superfície, à tua variedade, e devolve um vetor no espaço normal ao espaço tangente quando essa subvariedade está dentro do ambiente. Ó.
Então estudar essa forma te permite entender como é que é o formato daquela subvariedade, curvaturas e tudo mais. Tá bom? Essa, pelo que eu vi, eu acho que todo mundo ali fez, não teve nenhum problema, nenhuma dúvida. Foi bem tranquilo. Vamos para o próximo? Bom, tudo bem com vocês, né? Não perguntei, saí falando, mas bom dia para todos, né? E espero que todos estejam bem. O segundo exercício, deixa eu ver se eu consigo mudar de página aqui. Sim. Tem algum comentário ali, só um minuto. Tá, então nova página, temos um comentário. Tranquilo, vamos para o próximo, Arthur. Tá bom, Arthur, vamos para o próximo então. O segundo era o da raiz quadrada de matrizes, né? Então você tem o que o enunciado dizia o seguinte, que você pedia para mostrar que para cada ponto numa vizinhança da matriz identidade existia uma única matriz tal que o quadrado dela dava uma matriz original, né? Ou seja, é tentar tirar a raiz quadrada de uma matriz. Então o item A pedia para mostrar que f de x igual a x ao quadrado é de classe C infinito, né? Bom, acho que aqui é tranquilo, né? Porque as entradas se identifica as matrizes n por n com o Rn quadrado, tá? Então você tem uma função de Rn quadrado, tomando cuidado de botar as colunas ou as linhas na ordem certa, e você consegue escrever esse cara aqui, x ao quadrado, como um polinômio com entradas nas entradas de x, né? Então é claramente uma função sem infinito, né? As componentes desse cara, então vamos escrever aqui, né? Tem entradas que são somas e produtos, né? Das entradas de x. Então não precisa se preocupar muito. É uma função de classe sem infinito. A letra B pede para você calcular a diferencial, né? Então a ideia é mais ou menos a seguinte, quer dizer, se você pensar f de x igual a x ao quadrado, tá, esse x aqui é uma matriz, né? Ela, entre aspas, é uma aplicação bilinear. Ou, de certa maneira, é a diagonal de uma aplicação bilinear, né? Então, como é que você pode fazer isso? Dá pra gente usar o item anterior da seguinte maneira. A gente escreve f de x como sendo b de bilinear, tá? b de x, onde b de xy é a bilinear, que é o produto de x com y, tá? x, y matrizes. Eu olho para uma certa função t aqui que dá a diagonal no espaço do produto cartesiano das matrizes, né? MNR por MNR. Então, eu consigo escrever o f de x como sendo b de t de x. E aí, para calcular a diferencial, claramente isso aqui é uma aplicação linear do mn no mn quadrado. A b é uma bilinear do mn quadrado em mn. E, portanto, essa composta é uma composta de duas aplicações multilineares. Se você quiser, então, pela regra da cadeia, a gente consegue fazer isso rapidamente, né? A diferencial da f num ponto x0 qualquer aplicada num vetor h, esse hzinho aqui é uma matriz,
Pela regra da cadeia vai ser a diferencial da B no ponto x0, x0, calculada no D, na diferencial da T no ponto x0, aplicado em H, tá bom? Ou se você quiser escrever com uma notação de composta, talvez fique melhor, diminuir um pouco o número de parênteses, é isso. Dá na mesma, né? Tá bom? Assim, né? Tá, e o que que vai dar isso aqui? Isso vai ficar a diferencial da B no ponto x0, x0. Como a T é linear, a diferencial dela é ela própria, então isso aqui vai ficar H, H. E a diferencial da B pelo item anterior, o que que é? Se ela é bilinear, você vai calcular B em x0, H mais B, H, x0, tá? E o que que é essa B? No caso é o produto, então isso aqui vai dar x0h mais hx0, onde h e x0 são matrizes n por n, tá bom? Então é assim que se calcula a diferencial da f numa matriz x0 qualquer aplicada num outro vetor numa matriz h. E aí o item C de fato é o que a gente quer, né? Se você pega y0, a matriz identidade, que é f de x0, né? Eu vou pegar x0 a identidade. Então, a ideia é mais ou menos essa. Alguém me perguntou, professor, tem menos a identidade também, né? Então, como é que você faz? É aquela coisa de sempre, é igual no caso para uma variável, né? A função aqui, ela não é injetora, tá certo? Então, se você pegar, no caso, variáveis reais, o que você tem, o gráfico é esse, né? Então, eu tenho a matriz identidade aqui. Eu posso pensar neste ponto do gráfico ou neste ponto do gráfico para tentar escrever a função inversa. Uma inversa global, é claro que não tem porque ela não é injetora, né? Então o que que você faz? Ou você pega o par identidade, identidade e aplica o teorema da função inversa numa vizinhança desse ponto ou numa vizinhança desse ponto. Tanto faz, tá? Então vamos pegar numa vizinhança desse ponto. O que que o teorema da função inversa vai dizer? Se essa diferencial da f nesse ponto for um isomorfismo, eu consigo uma vizinhança aqui, de modo que a função é bijetora e, portanto, eu vou ter uma inversa, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então estou pegando x0 igual a identidade, estou pegando o ponto x0, y0 no gráfico dessa função f, que pega uma matriz e leva no seu quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Quem que fica, nesse caso, a diferencial da f? O meu ponto x0 vai ser a matriz identidade, né? Esse x0 aqui. E vou calcular isso no vetor h. Bom, pelo item anterior, se você põe x0 igual a identidade, o que você tem ali é 2 vezes a matriz h, tá? Que é claramente um isomorfismo. Tudo bem? Então, se ela é um isomorfismo, o teorema da função inversa, o que que diz pra gente? Que existem vizinhanças, né? Uma vizinhança V contida no conjunto das matrizes, de modo tal que y0 pertence a V, e uma vizinhança U no domínio, uma vizinhança da identidade no domínio, tal que essa função é um dífio, né? A f restrita de UAV é um dífio e acabou, né? O que isso quer dizer?
para cada y em V, existe um x em U, tal que f de x é igual a y, né? Ou seja, x ao quadrado é igual a y, tá bom? Então você consegue, vamos dizer, provar que existe uma raiz quadrada para cada matriz numa vizinhança da identidade. Uma matriz próxima da identidade, cujo quadrado dá aquela matriz próxima da identidade. Do mesmo jeito, você podia fazer aqui vamos dizer, do outro lado, né? Se eu pegasse o x0 igual a menos a identidade, tudo bem, aqui ia dar menos 2h, continua sendo um isomorfismo e segue o jogo, né? Tudo bem? Alguma dúvida nesse também ou não? E podemos ir em frente? Sim? Não? Talvez? Sigamos em frente. Sigamos em frente. Muito bom, Ivan, né? É o Ivan que falou. Legal. Vocês conseguiram fazer esse, né? A maioria das pessoas fez todos os exercícios. Eu não vi nada muito estranho. Depois eu vou dar uma olhada mais detalhada nas soluções de vocês, mas acho que não tinha nada muito grave que precisasse ser retocado ali. Mas para quem não conseguiu fazer, também tentar acompanhar, né? O 3 era o das matrizes de determinante 1, né? Então a gente tinha o SL3, tá? Não vou pôr 3R, a gente só vai trabalhar com uma matriz real aqui, nesse exercício. Então é o conjunto das matrizes 3 por 3, né? Tais que o det delas é 1, tá bom? Então é um conjunto bem interessante, tem muita gente que ganha a vida com coisa desse tipo. Como é que a gente vai fazer? Eu quero mostrar que esse conjunto localmente é o gráfico de uma função, tá? Muita gente, na hora de resolver esse exercício, invocou o teorema, aquele teorema que fala da imagem inversa de valor regular, incluiu a demonstração e tudo mais. É uma coisa que podia ser feita. A outra é tentar fazer isso de um jeito mais artesanal aqui, que é o seguinte, né? A gente pega... Vamos pegar uma matriz. Isso dá pra gente sentir um pouco mais o que está acontecendo, né? Eu vou escrever ela como A1, A2, A3, onde esses caras são as linhas, tá? Então, cada entrada dessas aqui é um vetor do R3. Então, eu posso identificar isso como um elemento do R9, que eu estou, então, identificando com as matrizes 3x3, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a função f de x, que pega qualquer matriz e devolve o seu determinante, tá? Então, grosso modo, é uma função do M3R chegando em R, ou, se você quiser pensar, uma função de R9 em R dessa classe, e ela é, acho que se é infinito, todo mundo acredita que sim, porque, sei lá, você abre isso com regra desenvolvimento de Laplace, o que for, ela vai ser uma função polinomial nas entradas da matriz A, tá? Então esse cara aqui é uma função de classe sem infinito, e o que a gente sabe? Qual é a propriedade que a gente tem para o determinante? É uma aplicação multilinear. É de classe sem infinito e multilinear, né? Então, por isso que eu pedi para fazer aquele primeiro exercício e a sua generalização, né? Porque você pode usar aqui. Nesse caso concreto, é uma aplicação trilinear, né? Então, como é que ficaria a diferencial da f? A diferencial da f no ponto A, calculada numa outra matriz H, né? Uma matriz H eu posso escrever como H1, H2, H3 dessa mesma maneira.
Então, sendo trilinear, o que você faz? Você vai calcular esse cara, a própria f, sei lá, A1, A2, H3, né? A gente calcula daquele mesmo jeito, é o x0h mais f do HY0. Então, só que aqui vão ser com 3, né? Então, você vai ter a A1, H2, A3 e, por fim, a H1, A2, A3, tá? Então, ótimo. O que a gente tem aqui? A gente tem a diferencial da f, então, é um funcional linear, tá bom? Se você quiser pensar, ela sai do R9 e chega em R, é um funcional linear de R9 em R. E para tentar aplicar o teorema da função implícita, por exemplo, o que a gente precisa mostrar é que esse cara aí ele é um isomorfismo, né? Aí você escolhe como você quer fazer essa conta. Por exemplo, para mostrar que um funcional, como está chegando em R, que é um espaço vetorial de dimensão 1, basta mostrar que ela é diferente de zero num único ponto para concluir que ela é sobrejetora, né? Então, por exemplo, se você aplica isso aqui na própria matriz A, então, existe um ponto que é a própria matriz A do M3 de R ou do R9, que faz com que isso aqui dê quanto, né? Quando eu ponho aqui vai ficar o A3, dá o determinante da A, aqui vai dar o determinante da A, o determinante da A. Como A pertence ao SL3, isso aqui vai ser 3 para toda A pertencente ao SL3, tá bom? Então, a diferencial dessa função é uma coisa sobrejetora em todo ponto do conjunto SL3. E aí, pelo teorema da função implícita, acabou, né? O que você conclui? Esse R9 que você tem ali, se decompõe ele como R cartesiano, R8 cartesiano R, se você quiser. Então você vai ter uma F que sai do R9 desse jeito chegando em R. O que a gente mostra? Que você vai ter essa diferencial aqui é sobrejetora, portanto, pelo menos uma dessas componentes, alguma delas aqui, vai ter que ser não nula, tá? E aí esse cara é o que você usa para tirar como variável dependente das demais. Então, pelo teorema da função implícita, uma das entradas de f é função das demais. Numa vizinhança. O ponto é esse, aqui não precisa ser a mesma, tá? Numa vizinhança de cada A pertencente ao SL3. Tá claro isso? Quer dizer, essa diferencial ser sobrejetora quer dizer que eu consigo tirar pelo menos uma das suas componentes, né? Você pode pensar que é um gradiente aqui, né? Você tem um gradiente que está sendo sobrejetor, então pelo menos uma das componentes desse gradiente é não nula em cada ponto. Então em cada ponto você pega essa componente que é não nula e diz que ela é a variável dependente das demais por conta do teorema da função. O i aqui deixa eu escrever imp para não confundir com o da inversa, tá? Então você consegue tirar em cada vizinhança o cara do gradiente, que esse df aqui no final das contas é um gradiente, né? A componente não nula desse gradiente naquele ponto A, você tira ele como função das outras 8 entradas na matriz. Tudo bem? Isso já serviria para te dar uma intuição, né? Você fala, bom, isso aqui era a letra A.
Você fala, bom, uma variável dependendo das outras 8, então você vai achar que o espaço vetorial tem dimensão 8, né? Vamos ver como é que a gente faz para escrever isso direitinho, tá? Então aqui eu vou usar a regra da cadeia para tentar caracterizar o espaço tangente ou plano tangente ao gráfico dessa função, depois que você tirou uma variável como função das outras, como sendo exatamente o núcleo dessa diferencial, tá? Então, o truque é basicamente o seguinte. Vamos pegar gama, tá, uma curva mesmo, uma curva de matrizes, tá? Então, é uma função que para cada t associa uma matriz no SL3. O que a gente sabe? Se gama está no SL3, então eu tenho que o det de gama de t é constante igual a 1. É como se fosse uma... Bom, né? Uma superfície de nível da função determinante. Superfície de nível 1 da função determinante. Então, tendo isso, o que a gente faz? Deriva dos dois lados, né? Então a gente vai ter que a diferencial do determinante deriva e aplica no ponto t qualquer. A diferencial do determinante no ponto gama de t, deixa eu ver se eu consigo escrever isso sem ficar muito feio, calculado em gama linha de t, é 0. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o gama linha de t, que é um vetor tangente, portanto pertence ao plano tangente ao gráfico da função, ele vai estar no núcleo da diferencial do determinante no ponto gama de t. Tá certo? E aqui que a gente conclui. Quem que é o núcleo desse... Qual que é a dimensão desse cara? O ddet é uma função, né, a diferencial do determinante, você pode pensar que é uma aplicação no ponto gama de t, tá? Para cada t. Isso aqui é uma função do R9, ou de um subconjunto do R9, na verdade do R9 inteiro, né? A diferencial é a aplicação linear do R9 em R, e a gente mostrou no item anterior que ela é sobrejetora. Então a dimensão da imagem é 1, portanto a dimensão do núcleo é 8, tá bom? Então a dimensão desse espaço tangente é 8. Tá, bom, aplica isso aqui no t igual a 0, vai. Você podia até ser bem específico se você quiser, né? Pega a gama como sendo uma coisa do tipo A mais... A mais TH, vai. Onde H é a matriz onde você vai calcular a diferencial. Então, gama linha vai ser o H, então você vai ter que a diferencial do determinante no ponto A, que é o gama de 0, calculado em H é 0, e, portanto, essa matriz H ela tem que estar no núcleo do det. Tudo bem. Então, isso para qualquer A e qualquer H. Qualquer A em SL3 e qualquer H uma matriz 3x3, tá bom? Um elemento que seria o espaço tangente ao M3 de R, que é ele próprio. Tá claro? Então a gente tem que essa dimensão é 8. E aí o item C, aí eu vou usar esse truque de particularizar aquela gama para fazer a conta. O item C, ele quer saber exatamente quem que é o espaço tangente na identidade, tá? Então, para calcular o espaço tangente na identidade, eu vou olhar para a curva gama de t, que é a identidade mais t vezes h. H, de novo, uma matriz qualquer. Identidade é um elemento do SL3, tem det 1. E aí faz as contas, né? Quem que vai ser a diferencial do determinante no ponto identidade calculado em h? Isso é, pela definição, a derivada da regra da cadeia, né, na verdade. Derivada no t igual a 0 de det de
T não, aqui é identidade mais T vezes H, certo? Você deriva isso pela regra da cadeia diferencial do det na identidade, calculada na derivada do de dentro, que é exatamente H. Aí, eu vou escrever agora o que dá e já justifico para você. Tá? Isso aqui é exatamente o traço da matriz H. Tá bom? Eu já faço essa continha aqui. Vamos concluir. Então, a diferencial do det é o traço de H na identidade. E, portanto, o que a gente conclui? Que H pertence ao kernel da diferencial. O kernel da diferencial do determinante na identidade, se e somente se o traço de H é zero. Tá? O que isso quer dizer? Que o espaço tangente às matrizes de determinante 1 no ponto identidade é formado pelas matrizes de traço zero. Tá? Se você olhar os dois últimos itens aqui, eu não usei nada do 3. O SLN, você generaliza isso aqui igualzinho, tá bom? E, portanto, o que a gente concluiu? Eu já volto nessa conta. Deixa eu só falar um pouco do que é essa coisa. Se você pegar o SL3, é um conjunto de matrizes e com a operação de multiplicação de matrizes, você tem uma estrutura de grupo aqui, tá? Ou seja, a operação de multiplicação é fechada, né? O produto de duas matrizes de det1 também tem det1. Toda matriz aqui tem inverso, porque o determinante é não nulo. E o inverso de um cara de det1 também tem det1. Aquela coisa toda, operação associativa. Né? Tá, então, isso aqui é um grupo com uma operação de multiplicação que é uma operação de multiplicação que come duas matrizes e devolve outra, uma aplicação de classe C infinito, uma aplicação diferenciável. Então, toda vez que você tem um grupo cuja operação é uma operação de classe C infinito, você tem uma coisa que chama um grupo de Lie. Tá? E aí o espaço tangente ao grupo de Lie no ponto identidade desse grupo é o que a gente chama de álgebra de Lie. Então a frase que você pode ouvir no corredor com o pessoal da álgebra é: o grupo de Lie SL3 tem como álgebra de Lie associada o conjunto das matrizes de traço zero. E por que isso é legal? Quando você conhece uma álgebra de Lie, você é capaz de recuperar o grupo de Lie só a partir dela. De um certo modo, você tem uma certa aplicação, isso não dá para falar muito agora, mas você tem uma aplicação que você consegue recuperar qualquer ponto do SL3 a partir do seu espaço tangente na identidade. Então, vamos dizer assim, é como se você estivesse integrando uma álgebra de Lie para obter um grupo de Lie, tá bom? Isso é uma coisa que é bem interessante, bem útil e gerou generalizações posteriores, que são os grupoides de Lie, algebroides de Lie, que tem uma coisa diferente, né? A álgebra de Lie, você sempre integra e obtém um grupo de Lie. Para algebroide isso não é verdade, tem condições de integrabilidade lá, mas isso aí é história para um outro capítulo. Vamos ver essa conta aqui. Como é que eu fiz isso, né? Eu me inspirei na história do polinômio característico. Você lembra? Deixa eu fazer a continha aqui separado. Se você pega qualquer matriz, como é que é o polinômio característico dela, né? Você calcula esse cara aqui, não era assim? E isso, quando você faz a conta, como é que ele fica? Ele sai um polinômio em T e você tem coeficientes bem bacanas aqui, né? Você lembra lá da Algelink, o coeficiente? O segundo coeficiente aqui é exatamente o traço de A. E depois aparecem umas coisas aqui que tem a ver com as fórmulas de Girard, né? Polinômios simétricos. Aí vai indo, tem um cara aqui que são as já falo. Tem um termo aqui de grau 1 e o último deles, quem que é? Exatamente o det da matriz, né?
Então como é que era isso? Quem que são esses caras que estão aqui? Se a tua matriz A for uma matriz, por exemplo, diagonalizável, aqui você vai ter a soma dos autovalores, aqui você tem o produto dos autovalores, o termo anterior são a soma dos produtos 2 a 2, aqui a soma dos produtos 3 a 3, e assim vai. Uma coisa tipo relação de Girardi mesmo, né? Então tá legal. Feito isso, como é que eu fiz o truque ali? Eu peguei e olhei para o polinômio det, troca t por 1 sobre t, tá bom? Então a gente fica com 1 sobre t vezes a identidade, e aí você vai ter um t elevado a menos n, mais traço de a, vezes, aí eu vou trocar aqui, vai ficar t elevado a 1 menos n, e aqui uma coisa, 1, né? Aqui fica só o det a mesmo, desculpa. Tá legal. Aí o que você faz? Multiplica dos dois lados por t elevado a n, tá? Se você multiplicar dos dois lados por t elevado a n e jogar isso para dentro do det, aí vocês concordam que isso é t vezes a, porque é multilinear, né? Se você tem uma constante multiplicando no determinante, ele sai elevado a n. Então, multiplicando por n dos dois lados, eu vou ter isso. Tá bom? E aí o que acontece? Então, tá aqui, né? Esse det vai ficar o quê? Toda a identidade troca o a por h ali, né? Na hora que você deriva isso em relação a t, o que acontece? Esse cara vai embora, aqui fica constante traço de a, e todos os outros vão ter um t na frente multiplicando, porque é soma de termos com t quadrado para cima. Calculando isso no t igual a zero, todos os termos seguintes, quando derivar, morrem, e já era, né? Então, se você quiser daqui, a gente vai ter que ddt em t igual a zero desse det, t de a mais a identidade, está no lugar errado aqui, desculpa. Cadê meu negócio? Aqui. Isso. É exatamente o traço de a. Tá bom? Então essa conta vem daqui. Tá claro? Então, o espaço tangente às matrizes de det1 no ponto identidade é exatamente as matrizes de traço zero. O pessoal fez a conta lá usando imagem inversa de valor regular e tudo mais. Tá valendo também, mas não precisava, tá? Eu vou retomar isso em algum momento futuro, quando a gente estiver estudando subvariedades do RN, para definir integração de formas diferenciais em cima desses caras. Deve acontecer em breve. Tá? Alguma dúvida nesse ou podemos seguir em frente? Antes da gente seguir em frente, isso aqui pode ser um exercício para você, tá? Uma forma um pouquinho mais geral. Você consegue provar essa fórmula aqui. A diferencial, tá? Essa é mais geralzinha, dá um pouco mais de trabalho. Mas a diferencial do determinante de qualquer matriz calculada em H vai ser exatamente o det de A vezes o traço da inversa de A vezes H. Tá bom? No nosso caso, a gente está aplicando A igual a identidade e se obtém exatamente essa continha aqui. Tá bem? Alguma dúvida? Podemos seguir em frente? Alguém quer comentar o que resolveu e
e a gente vê o que fez, se está certo, se está bom, o que pode melhorar, se está melhor do que eu fiz, é bem possível. Ou vamos em frente? Bom, mediante essa manifestação fervorosa de vocês, a gente segue em frente, então. Podemos seguir, né? Ó, legal. Então, o quarto exercício também ele é um clone meio mutante desse aí, tá? Era a respeito das matrizes de posto 1, né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode... Eu vou escrever isso aqui mesmo, tá? Ele é bem análogo ao anterior. Por quê? Certo modo que você pode fazer nessa linguagem de imagem inversa de valor regular é provar que o zero é um valor regular, né? Então, nesse caso específico, tá? Porque o posto de A igual a 1 é equivalente, nesse caso... Estou com matrizes 2 por 2, tá? Determinante de A ser igual a 0 e a matriz A ser não nula, tá bom? Tá? É exatamente dizer que a imagem e o núcleo da transformação linear representada pela matriz A, na base canônica, por exemplo, tanto o núcleo quanto a imagem tem dimensão 1. Tá? Então, de novo, né? Se você escreve a tua matriz A, nesse caso aqui, como uma coisa assim, ABCD. Tá? Eu quero mostrar que, bom, de novo, vou olhar para a função determinante, né? Que é uma função do R4 em R, se você quiser pensar. Tá aqui. Se você tem A desse jeito, a diferencial do determinante em qualquer ponto A, calculado em alguma coisa, vai ser o quê? Vai ser o determinante da primeira linha de A com a primeira linha, a segunda linha do que eu colocar aqui, mais um outro determinante. Então, como é uma aplicação linear que está chegando em R e eu quero mostrar que ela é sobre o sobrejetor, o que eu tenho que fazer? Achar alguma coisa para colocar aqui de modo que esses caras façam com que isso dê diferente de zero. E basta um ponto. De novo, se um funcional linear é não nulo num ponto, ele é sobrejetor, né? O espaço de chegada tem dimensão 1. Então, a matriz que eu peguei aqui, você põe menos D, C e põe menos A, B. Desculpa, menos BA. Esse vai ter o que então? Aqui vai ficar menos BA e aqui não gostei. Vamos trocar esse cara aqui. Vou pôr aqui D e menos C. Tá bom? D e menos C. Na hora que você calcular esses determinantes, vai dar o quê? A2 mais B2, que é o determinante da primeira, mais o determinante da segunda, que é C2 mais D2. Tá? Isso aqui é maior ou igual que zero e daria zero se só C, A, B, C e D fossem nulos e está fora da jogada, porque A é uma matriz não nula, né? Então, de novo, essa diferencial é sobrejetora.
se aplica o teorema da função inversa e tira uma das variáveis como dependente das outras três. Tá bom? Então, de novo, teorema da função inversa. Para cada A, você constrói uma vizinhança onde uma das variáveis depende das outras três. Oi? Seria da função implícita, não? Da implícita, perfeito, Ivan, obrigado. Não inversa, implícita. Está chegando em. É de R4 em R. Teorema da função implícita, obrigado. Então, o teorema da função implícita é dar uma entrada em termos das outras, né? E tudo de classe infinito. Aqui você pode ter uma ideia mais ingênua, né? Um pouquinho. O que é ter posto 1? Por exemplo, dizer que a primeira linha é múltipla da segunda. Então você tem AB, aqui tem que ser um lambda A, lambda B. E aí você consegue tirar uma delas em função das outras. Vamos tentar ver como é que fica isso. Ela ia ter que ser uma coisinha assim, né? É claro que isso aqui é bem ingênuo, né? E complicado. Mas se você tem uma matriz desse tipo, por que você consegue tirar uma das coordenadas em função das outras, né? O determinante é 0. E aí o que vai acontecer? Se você escolhe 3 delas, você já escolheu uma, e aí o outro fica determinado. E aí você tem que tomar cuidado com esse lambda, porque na hora de tentar isolar, você vai ver, por exemplo, escreve assim, né? Isso aqui vai ser o quê? AD menos BC, por exemplo, igual a 0. É a tua condição, né? E aí você poderia, por exemplo, tentar tirar o B como sendo AD sobre C. Posso fazer isso? Se o C for diferente de 0, pode. Agora, se o C for diferente de 0, o que vai acontecer? Você tem que lembrar que tem posto 1, então tem uma certa proporcionalidade entre esses dois caras. Então dá certo. Se o C for diferente de 0 num ponto, ele vai ser diferente de 0 numa vizinhança do ponto, e aí acabou. Tá? Então o espírito é mais ou menos esse, mas fica ruim você ter que ficar quebrando em 28 mil casos. Aqui, na verdade, 4 casos. O que você precisa concluir é que, pelo menos, uma das entradas é não nula. Se uma das entradas for não nula, a outra também é. Uma outra também é, e aí segue o jogo, tá bom? Mas assim fica mais limpinho. A gente tira uma das entradas em função das outras. E por conta exatamente disso, quer dizer, repetindo o argumento, o espaço tangente, né, o plano tangente, vou chamar de espaço aqui, eu escrevi plano no enunciado, mas é uma coisa de dimensão maior que 2 nesse caso, é sempre o kernel da diferencial do det naquele ponto, na matriz A. Tá? Então, o espaço tangente ao gráfico dessa função. Tá claro o que eu estou dizendo aqui, né? Quer dizer, é uma função assim, eu te dou esses 3 valores, o quarto fica determinado. Então, quando eu dou os 3 valores A, B e C, eu vou ter, por exemplo, um D dependendo de A, B, C. Isso é um ponto do R4 que está na superfície de nível 0 do determinante. E aí, então, nesse ponto do gráfico, eu tenho o D como função de A, B e C. E aí esse plano tangente vai ser um núcleo dessa diferencial aqui. E quanto que é a dimensão desse núcleo? De novo, é uma aplicação linear desse cara aqui, que é sobre o ejetor. Então o núcleo tem dimensão 3. Tudo bem? Então o exercício pedia só a dimensão, né? Mas a gente pode, em qualquer ponto do conjunto das matrizes de posto 1, o núcleo vai ter dimensão 3. No caso específico daquela matriz que é 0001, tá? Eu consigo escrever explicitamente quem é esse cara. Então, se a tua matriz A é 0001, uma matriz legítima de posto 1, né?
Quem que vai ser o espaço tangente nesse ponto? Faz aquele truque. Olha para a curva gama, que é a matriz A mais TH. Tá? Isso corresponde lá no cálculo 2, se você quiser pensar, a derivada direcional do determinante no ponto A na direção do vetor H. Tá bom? É exatamente isso que você está fazendo. E aí, de novo, a diferencial do determinante no ponto A calculada em H vai ser a derivada em relação a T do det, deixa eu separar isso aqui, det de A mais TH. Derivada no instante t igual a zero. Tudo bem? Como é que você faz essa conta? Isso aqui vai dar exatamente H1 e nesse caso você faz a conta direto mesmo, né? O que é A mais TH? Vai ser 0 mais T H1, 0 mais aqui nada, né? Somando a identidade, T vezes H. 0 mais TH3, 0 mais TH2 e 1 mais TH4. Tá certo isso que eu fiz? Ah, bom, aí tem que calcular o determinante, né? Então, quem que vai ser o det disso? O det desse cara, A mais TH, vai dar uma coisa que quando você fizer a conta vai ter um termo quadrático aqui, né? Vamos fazer isso, vai. Vai ter... O que é quadrático? Na frente do t quadrado eu vou ter H1, H4, menos H3, H2, vezes t ao quadrado, né? Acho que é só isso. E com termo de primeira ordem eu vou ter TH1. Só. Tá, e quando você derivar em relação a t, no t igual a zero, sobra só o H1. Então é isso. Portanto, o espaço tangente ali é o conjunto das matrizes com a primeira entrada igual a zero. H2, H3, H4. Tá? Espaço vetorial de dimensão 3, como previsto. Tá bom? Dúvida nisso? Seguimos em frente. Comentários, observações. Nada, nada, nada? Ótimo, então acho que está claro o suficiente, né? Vamos para o próximo. O quinto exercício era aquele de achar o compacto J mensurável que aproxima A, né? Então a ideia é a seguinte, você tinha um conjunto A, tá bom? E a hipótese é que ele era J mensurável. O que isso quer dizer? J mensurável quer dizer que ele é limitado e que a medida da sua fronteira era zero, tá bom?
E o plano é tentar construir um conjunto compacto contido em A que deixa uma areazinha menor do que epsilon para fora dele, tá? Então, só para a gente retomar, o que quer dizer que a medida do bordo de A é 0? Eu consigo cobrir esse bordo com uma quantidade inumerável de retângulos cuja soma seja menor do que epsilon, né? Então, dado epsilon positivo, existe uma coleção de abertos, retângulos abertos, né? Esses caras aqui são retângulos abertos. Quantidade inumerável, né? Se eu pedisse uma quantidade finita, é o que a gente chama de conteúdo nulo. Tais que o conjunto de medida nula está contido na reunião desses caras. E a soma dos volumes, ou das medidas, como a gente escreveu ali, né? É menor do que epsilon, tá bom? Então aqui é uma série mesmo. Legal. E a gente quer então um compacto lá dentro. Qual que é o truque? A gente sabe que a fronteira de A é, por natureza, um conjunto fechado. Porque o que ela é? Ela é o fecho de A, que é um fechado, menos o seu interior. Então é um fechado menos um aberto, dá um fechado. E a fronteira de A também é limitada, por quê? Porque o A é limitado, né? Então se o A está limitado, eu pego o retângulo que limita o A, aumento ele um pouquinho, ele vai conter a fronteira de A também. Então, isso aqui garante para mim que o bordo de A é um conjunto compacto. E se ele é compacto e eu tenho aqui uma cobertura por abertos enumerável, eu consigo extrair uma subcobertura finita daqueles UI, tá bom? Com o mesmo serviço. Então eu consigo uma subcobertura desses caras, eu vou chamar UI. Aqui eu renumero se precisar, indo de 1 até K, tal que o bordo de A está contido na reunião desses caras. Aqui uma coisa finita agora. E ainda a soma já era menor do que epsilon com todo mundo, essa soma finita vai ser menos ainda, né? Então, menor do que epsilon com mais gosto. Ou seja, eu consigo pegar a fronteira do meu desenho A aqui e cobrir com uma quantidade finita de retângulos de volume arbitrariamente pequeno, tá bom? Então essa é a ideia. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou construir então o meu conjunto C, o que eu estou procurando, o meu compacto, o que ele vai ser? Eu vou pegar o fecho do A e retirar meus retângulos, tá bom? Então o meu C vai ser uma coisa desse tipo aqui. Faz de conta que eu desenhei todos os outros retângulos aqui. O meu conjunto C vai ser esse cara aqui de dentro, né? Fazer a fronteira dele laranja. E depois, o que eu preciso provar? Que ele é compacto e J mensurável. E tem a propriedade que eu quero. Então, o C eu vou pegar como sendo o fecho de A menos a reunião dos UI. Tá bom? Então, esse cara, por definição, eu estou pegando fechado e tirando um aberto, portanto ele é fechado. E também é limitado porque ele está dentro do fecho de A, que é limitado, né? Então, acabei de construir um conjunto compacto. Eu precisava de um compacto J mensurável com aquela propriedade. Então, vamos lá. Compacto ele já é. Por que ele é J mensurável? Eu tenho que mostrar que a medida dele, a fronteira dele tem medida nula. Quem que é a fronteira de C? Né? A fronteira de C é a fronteira dessa diferença, e a fronteira de uma diferença é como é que eu vou escrever isso para vocês? Isso aqui vai estar contido na reunião das
das fronteiras desses dois conjuntos, né? Isso acho que é fácil de ver. Então vai estar contido na fronteira de A reunida com a fronteira dessa reunião ali. Vamos chamar esse cara aqui de U, tá? É um aberto. Então vamos lá. A fronteira de A barra e de A é a mesma. Então esse cara aqui tem medida nula, né? Esse cara aqui, quem é a fronteira de U? U é uma reunião de retângulos. Uma reunião finita de retângulos. Então, se eu tenho uma reunião finita de conjuntos de fronteira de medida nula, então a reunião vai ter uma fronteira com medida nula também. Claro? São reuniões. Isso aqui, na verdade, está contido na reunião das fronteiras dos retângulos. Então, o que na prática acontece é que eu vou ter a reunião de dois conjuntos de medida nula. Então, o bordo de C tem medida nula. Então, eu tenho um compacto J mensurável. Ok? Tem um compacto J mensurável, o que falta é só mostrar que ele tem área tão próxima da área de A quanto eu quiser, né? Então, para isso a gente faz a conta aqui da integral. Então vamos lá. A gente sabe que a diferença entre A e C, né? Esse miolinho aqui, é isso que eu quero mostrar que tem área menor do que epsilon, né? Esse cara aqui, ele está contido no fecho de U. Certo? O fecho da reunião dos retângulos vai conter essa diferença, essa parte que eu pintei. E aí, portanto, a gente sabe o quê? Que a integral da função 1 sobre essa diferença é menor ou igual que a integral da função 1 sobre o fecho de U. E agora, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente igual ao volume de U, e o volume de U é menor ou igual que a soma dos volumes dos U's, né? Menor que epsilon. Tá bom? Acho que tem uma pergunta ali, deixa eu ver. Fechado mais limitado, C somente ser compacto. É isso mesmo, Henrique. A gente está usando que esses caras estão dentro do RN, né? Isso. A gente não está falando de integral em nenhum espaço de dimensão infinita, né? A gente definiu o que era integral num retângulo. Começamos definindo a integral de funções sobre um retângulo em Rn. Depois, em dimensão infinita, isso não é verdade, é fato. Tá? A definição de compacto é aquela de extração de subcobertura finita. Dada uma cobertura qualquer por abertos, você tira uma subcobertura finita. Então, como a gente está no Rn, você tem lá o teorema que garante que compacto sem só ser limitado e fechado. Tá bom? A gente não tá lidando com variedades ou abertos em espaços de dimensão infinita, Banach e tudo mais. Tá? Claro, talvez alguns de vocês conheçam, mas é possível você fazer cálculo em espaços de Banach, tá? Você consegue definir o que é uma diferencial de uma função, consegue fazer tudo. E naquele contexto você consegue escrever também teoremas da função implícita, da função inversa, tudo direitinho. A diferença é que
No caso de dimensão finita, as diferenciais se representam com matrizes, né? E aí você consegue fazer a conta explicitamente se precisar. Ali não dá para fazer isso porque a diferencial vai ser uma diferencial vai ser uma aplicação entre espaços de Banach. E aí você tem que ter todo o cuidado do mundo de novo, né? O que a gente sabe? Que quando você está num espaço de dimensão finita, toda transformação linear é contínua. Então a diferencial de uma função de Rn em Rk é uma transformação linear de Rn em Rk e, portanto, vai ser contínua. Lá no contexto de dimensão infinita, você já não tem mais garantia de que isso é verdade. Então, algum argumento ali que a gente usou pode não funcionar, por exemplo, para diferencial da bilinear. Né? Você não pode mais pressupor continuidade das transformações lineares ou multilineares em espaços de dimensão infinita. Tá bom? Então, acho que a gente tem aí o quinto exercício feito, né? Tá bom? O que mais? Bom, tem mais 3, né? Vamos passar para o sexto? O sexto, o sétimo e o oitavo são bem tranquilinhos, né? Exercícios bem bacanas também. Então vamos para o sexto. O sexto era uma aplicação do teorema de Fubini, né? A gente tinha um retângulo, tinha uma função definida num retângulo. Deixa eu tentar desenhar o conjunto aqui. Tá, vou desenhar A e B tudo positivo, mas não é muito restritivo isso. Então você tem aqui A e B no X, tem A e B no Y. Então você tem esse quadrado. Tá? Do jeito que eu desenhei não está muito assim. Esse quadrado ele podia estar deslocado para algum outro lugar, mas em algum momento a gente vai precisar da diagonal aqui, tá? Essa diagonal ela não precisa necessariamente ser a diagonal do quadrado AB, mas não me importa, tá? O que o exercício pede é para a gente comparar e na verdade ver que são iguais as seguintes integrais, né? Iteradas, a integral de a até b, da integral de a até y de f de xy dx dy e olhar a integral de a até b de x até b, isso, né? De f aqui dx dy, f de xy dy dx. Tá bom? Então, um primeiro passo que a gente tem é o seguinte. Vamos tentar comparar os conjuntos envolvidos ali, né? Você tem o xy no R2, tal que no primeiro deles o y varia livremente entre A e B, tá? E para cada y entre A e B, o x vai estar entre A e y, né? Justo? Então a ideia é mais ou menos essa, né? Vamos tentar fazer eles de amarelo. Para cada y, o x vai variar de A até y. Por isso que eu desenhei a diagonal, né? Esse ponto aqui é exatamente y, tá bom? É a bissetriz do retângulo. A bissetriz do primeiro quadrante, perdão. E o outro conjunto que a gente tem para olhar é o da outra integral, onde o x vai variar livremente de A até B. Então, é o conjunto dos xy em R2
de modo tal que o x é livre entre A e B. Ai, cadê a borracha? Está aqui. Entre A e B. E o y, ele varia agora entre x e b. Tá? Então, para cada x, o y vai variar de x até b. Então, vamos lá. Então, se você pega qualquer x ali entre A e B, vamos fazer esse de laranja, né? Qualquer x entre A e B, o y vai variar de x, exatamente o ponto da coisa, até B, da bissetriz até B. Tá bom? Então, o que você consegue fazer a conta aí e justificar direitinho, mas o que você percebe é que esses dois conjuntos são iguais. Tá certo? Qualquer ponto que está em alguma das fatias amarelas vai estar em alguma das fatias laranjas e vice-versa. Então, em vista disso, eu posso escrever a seguinte coisa. Eu vou olhar para as funções fibra no primeiro conjunto, tá? Eu vou olhar para gy de x, vai ser o quê? É a função f de xy. Então, y fixo, x variando. Estou numa dessas linhas amarelas, né? Eu vou olhar isso aqui para a função, vou olhar para isso como sendo a função característica do intervalo a até y, tá? Então, essa função g de y, para mim, ela está definida no intervalo AB, tá bom? E o que acontece? Acontece que para todo x entre A e Y, para cada y fixado, f de xy é igual a g de yx. Né? Então, se eu pegar esse ponto aqui, nesse ponto a função g de xy é igual à função f de xy. E aqui a função g vale 0 e a f não me interessa, porque eu estou interessado só nessa integral. Então, vamos começar a fazer a conta. A integral de a até b, integral de a até y, de f de xy dx dy é igual a f é contínua por hipótese, tá? Então o conjunto de descontinuidades da f é vazio e eventualmente aonde que você vai ter uma descontinuidade da g? Só em cima da bissetriz aqui, né? Onde ela empata com a f e de repente ela estanca para zero. Então, o conjunto de descontinuidades está contido em cima dessa bissetriz e, portanto, é um conjunto de medida nula. Então, tudo que eu estou escrevendo aqui é integrável. Tá? Então, veja, eu posso trocar isso aqui pela integral de a até b, a integral de a até b, de qual função? Da função gy de x dx dy. Tá? Isso é legítimo. E aí, pelo teorema de Fubini, como para cada y a função gy de x é integrável, eu posso inverter essa ordem de integração. Tá? Então, estou usando aqui o teorema de Fubini uma vez. Integral de a até b, integral de a até b. De novo, gy de x, dy dx. E agora eu vou escrever esse cara que está o integrando ali, eu vou trocar ele um pouquinho. O que é isso? Isso é integral de a até b. Da integral de a até b, eu vou escrever a função e já digo quem ela é, tá? Vou escrever isso aqui como sendo um hx de y, dy dx, tá bom? E quem que é essa função hx de y, tá? Hx de y é f de xy vezes a função característica no intervalo x até b.
Isso é bem esperto, né? Porque, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, ó, a função h e a função g são iguais, né? Em cada ponto da minha região, quando passa uma fibra GY, vai passar uma fibra GX correspondente exatamente dessa maneira aqui. Tá bom? E aí quando eu escrevo isso, o que acontece? A H, ela vale zero para todo Y que não esteja no intervalo XB, né? Ou seja, H vale zero daqui para baixo, que é exatamente um ponto desses, está na fibra do X, vai valer zero aqui, e está na fibra do Y correspondente, onde a GYX também vai valer zero. Então, essas duas funções coincidem em todo o retângulo, né? Elas empatam com a F nessa região e valem zero aqui fora. Então tá bom. Então isso aqui eu posso trocar de volta pela integral de A até B. Aqui eu vou escrever então a integral de x até b de f de xy. Tá bom? dy dx. Que é a igualdade que a gente queria. Então, tá feito o exercício. Tem alguma dúvida, algum comentário? Lorenzo. Boa. Eu percebi que era bastante claro que esse conjunto era de medida nula por ser de dimensão 1, mas só vimos a definição como cobertura por retângulos com lados paralelos aos eixos, que foi o tipo de retângulo que consideramos. Você pode olhar para retângulos oblíquos se você quiser, dá para fazer isso, mas aqui nem precisa, né? Dentro do intervalo AB, dentro desse retângulo, desse quadrado, isso aqui é um conjunto compacto, né? Você cobre ele por uma quantidade finita. Você pode obter retângulos com lados paralelos aos eixos aqui de maneira bem tranquila, né? Basta... como é que você pode fazer? Basta construir quadradinhos, você pode até pegar quadradinhos, né? De modo que esse cara aqui seja a diagonal deles. Então são quadrados com lados paralelos aos eixos. Tá? Esse conjunto em particular aqui é um conjunto de conteúdo nulo, né? Ó. Então, sei lá, você dado epsilon, você constrói esses caras aqui com área... Você divide no tamanho que você quiser aqui, uma quantidade finita, pega 10, 15, tá? E faz isso, tá bom? Você poderia olhar para retângulos oblíquos, como é que você faz? Bom, esse retângulo, tem a mesma área que um retângulo, aplica uma transformação ortogonal nele que leva os lados paralelos aos eixos em lados... que fazem ângulo 45 e 135 graus com os eixos, né? Aplica uma rotação de π sobre 4 em cada um deles, o volume é o mesmo, tá bom? Henrique, claro, você podia pegar em retângulos não necessariamente em quadrados, tá? A coisa funciona bem geral. E você fez desse jeito que eu falei, então, Lourenço. Tá? O AB ali é só para não complicar muito, mas você podia pensar em retângulos AB por CD, desde que esse retângulo interceptasse que a bissetriz cortasse o interior do retângulo. Aí o resultado é válido. Tá bom? Sim, Lourenço, exatamente. Isso tem muito a ver com mudança de variáveis. Mas a ideia é a seguinte, tá? Você vai usar um pouquinho da coisa de equivalência de normas. Você consegue escrever uma norma do R2 onde as bolas são exatamente os quadrados com lados
paralelos às bissetrizes. E aí, como todas as normas no R2 são equivalentes, se você consegue cobrir com módulo, soma dos módulos menor do que epsilon numa norma, vai conseguir menor do que epsilon vezes uma constante na outra norma, isso basta. Tá bom? É exatamente a norma 1, né? A norma 1 vai produzir os retângulos que são do jeito que você quer. Tá bom? Então, funciona bem. Podemos passar para o sétimo, tá? Vamos por mais uma página. E depois esse PDF com essas anotações e o vídeo com a solução e os comentários vai ficar disponível para quem não pôde estar aqui hoje também. Tá bom? Então vamos lá. 7. O exercício 7 era para fazer uma derivação sobre o sinal da integral. E sobre derivação sobre o sinal da integral tem teoremas em contextos muito mais gerais, falando da integral de Lebesgue, teorema da convergência dominada. A ideia aqui não era usar nada disso, era usar só o que a gente tem, que era o Fubini, tá bom? Então, vamos lá. O exercício era o seguinte, você tinha uma função f, que era definida no intervalo CD, tomando valores em R, onde f de y é igual à integral de a até b de f de xy dx. Sim? Sim. E a f era uma função contínua aqui. Tá? Você consegue provar o mesmo resultado com condições bem mais fracas sobre essa função f. E aí o exercício pede para você calcular, escrever f', né? F' de y, que em princípio é ddy dessa integral. O exercício quer mostrar que você pode passar a derivada para dentro da integral. Tá? Nesse caso ainda é bem tranquilo, porque você está derivando em relação a uma variável que não é a variável de integração. Então, isso vira del f del y, um ponto xy dx, integral de a até b. Tá bom? A sugestão era tentar escrever a função f como uma integral iterada, e a integral iterada que você vai querer usar justamente faz aparecer del f del y, né? A gente pode escrever, então, desse jeito. E aí tenta usar o Fubini, né? Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo para a função f aqui dentro, dependendo somente da variável x, da variável y, tá? Assim, uma coisa que você pode pensar para te ajudar a motivar é o seguinte: a integral de c até d, depois eu já volto lá. As coisas vão aparecendo, eu não quero perder o fio da meada. Isso aqui é isso, né? Tá, ou seja, a integral da f é a área embaixo da f, é a área embaixo da f'. E aí, pelo Fubini, porque a f é contínua, você pode trocar a ordem de integração também e escrever isso desse jeito. Tá? Na hora que você pensa nisso, acende uma luzinha do que você quer fazer aqui, né? Eu posso olhar para esse cara como sendo a integral de c até y, vou usar o teorema fundamental do cálculo na variável y para f. Del f del y no ponto xy mais f de xc. A gente precisa pôr isso aqui por questões técnicas, né? Isso aqui dy dx, né? Lembra do teorema fundamental do cálculo? Como é que é isso? Integral
né? Pensa na fibra com x parado. Tá? Então eu vou olhar para f de xy com x fixo. Cadê minha borracha? Está aqui. F de xy com x fixo, eu posso pensar nisso assim, né? Com aquela notação que a gente tem do Fubini. Isso é a integral do dfx de y dy. Vamos trocar a letra aqui para não ter problema com variável de integração e extremo. Em algum momento você pode se confundir com isso. Aqui. dx. dt, desculpa. Para esse cara aqui. Tá claro? Y e aqui menos f de x, c, né? Você pega a primitiva, substitui nos extremos e tudo bem. Então, quem que seria o del f del y? A derivada disso aqui é essa função aplicada no ponto x, y, o del f del y no ponto x, y. E esse cara, quando eu derivar em relação a y, desaparece porque na segunda coordenada eu tenho uma constante aqui. Então é isso que a gente tem como uma integral iterada aqui. Pode escrever isso dessa maneira. Tá bom? E aí, quando eu for derivar em relação a y, que é a coisa de interesse, vamos separar essa integral em duas, né? Então isso aqui vai ser a integral, só para mostrar que aquele f de xc vai embora na hora que eu derivar em relação a y, né? Então a integral de a até b, integral de c até y, del f del y. Bom, vamos pôr o t aqui de novo para não confundir, vai, desculpa. Del f del t, xt, dt, del f del t no ponto xt, dt, dx, mais a integral de a até b, integral de c até y, de f de xc dt dx. Tá bom? Esse cara aqui, ele não vai depender de y, né? Tá claro? Apesar de ter esse y aqui, quando esse número, o y é constante, então eu vou integrar em relação a t, essa derivada aqui vai embora. Tudo bem? Então, não depende de y. Então, para calcular o f' de y, eu só vou me preocupar em derivar esta parte aqui em relação a y. Então, esse cara, o que eu posso escrever dele? Isso aqui vai ficar... Eu posso usar o teorema de Fubini aqui? Pode, né? Isso aqui eu vou trocar de ordem, porque a f e a derivada parcial da f em relação à segunda variável eram contínuas. Essa função aqui é uma função integrável, e portanto eu posso, com Fubini, escrever isso como sendo a integral de c até y da integral de a até b, de del f del t, xt, dx, dt. Tá bom? Então, o que é derivar esse cara agora em relação a y, né? Derivar esse cara em relação a y, eu vou pensar, o x está parado aqui, então eu vou ter, isso aqui é uma função que depende de t, né, para cada x fixo. Então, como ela depende de t, o que é a derivada em relação a esse extremo da integral? É a função que está lá dentro, calculada no extremo de integração. Então vai dar del f del y
xy dx. Só o teorema fundamental do cálculo de novo, né? A derivada de uma função dada por uma integral. Tá bom? Então isso mata o exercício 7 também. O 8 é uma trabalheira algébrica que basicamente era uma verificação direta das coisas, tá? Não sei se vale a pena a gente entrar nos detalhes, mas quando você olhava para os gráficos das funções, você percebia que cada ponto do domínio só tinha duas funções onde ela era diferente de zero, e o único lugar onde tinha o fecho, né? Quando você vai olhar para o suporte, você inclui os pontos do tipo múltiplos inteiros de π, né? Então, a única vez que acontecia de ter 3 pontos no suporte, um ponto está no suporte de 3 funções, desculpa, era exatamente na primeira função, né? Você tinha aquela φ1 que vinha de algum jeito assim. Aí esse cara está no suporte da φ1, ele estava também no suporte da φ2 e da φ4, se não me engano. Então, ele é um ponto que está no fecho do conjunto dos pontos onde a φ1 era diferente de zero, a φ2 é diferente de zero, valia 1 aqui, e a φ4 também valia zero, mas como você pega o fecho, ele entra. Então, esse cara é o único que está no suporte da φ1, φ2 e φ4 ao mesmo tempo, e de maneira análoga, esse cara aqui ele estava no suporte da... Aqui você tinha a φ3 e a φ5, né? Então, esse cara está no fecho do conjunto dos pontos onde a φ1 é diferente de zero, onde a φ3 é diferente de zero e onde a φ5 é diferente de zero. Qualquer outro cara que você pegar, esse cara aqui está fora do fecho de todas as φs ímpares, vale alguma coisa diferente de zero na φ4 e alguma coisa diferente de zero na φ2. E na hora que você substituir as fórmulas, você vê que essa soma dá 1 sempre. Aqui também, né? Aqui vai ser 0 da φ1, 0 da φ4 e 1 da φ2. Então, em todos os pontos, a soma dos φs de cada um desses caras tem no máximo 3 parcelas. Quando tem 3, 2 delas são 0 e a outra é 1. E quando tem, 3 também, uma delas vai ser 0, ou todas as outras vão ser 0 e 2 vão ser não nulas, que se complementam, né? Dando 1. Então, de fato, você vê que esse cara é uma partição da unidade, e ali o suave eu relaxei para deixar ser de classe C1. Alguém tinha me chamado a atenção. De fato, as funções emendando com zero não são sem infinito, né? A primeira derivada é ok, a segunda derivada já dá problema ali. Tá bom? Então, esse era um jeito de ver que essas funções eram de classe C1. Isso você prova como exercício de cálculo 1, né? Olhar para os suportes é essa conta, e aí você tem que ficar brincando com a translação no domínio, né? X menos kπ sobre 2, você tem todos os suportes. Eu cheguei a calcular os suportes das φ pares e φ ímpares, né? Dá um trabalhinho, mas só para a gente ver, o suporte das φk vão ser intervalos fechados, né? Então você vai ter, para k ímpar, o suporte é, para cada φk com k ímpar, o suporte é uma coisa do tipo k menos 3 sobre 2 π, k mais 1 sobre 2 π. Na verdade, o que eu fiz foi achar os extremos direitos e subtrair 2, né? Isso aqui se o k for ímpar. E se o k for par, é k menos 2 sobre 2
vezes π, e aqui é 2 menos k sobre 2π quando k é par. Tá? Então, sei lá, quando k for 1, por exemplo, você vai ter de menos π até π, o intervalo fechado no suporte. Quando k for 3, vai ser do 0 até o π, até o 2π, desculpa. Quando o φ for 2, quando k for 2, vai ser... Aqui acho que é trocado, né? Não, tá certo. Quando for 2, aqui é menos. Isso. Deixa eu arrumar isso aqui. É menos k mais 2, né? Ou menos k menos 2. Então, quando k for 2, por exemplo, vai ser do menos 2π até o 0. Quando k for 4, vai ser do menos 3π até o π, menos π. E assim vai. Então, com isso você pega qualquer x, ele vai estar... esses intervalos, eles se interceptam dessa maneira, né? Então, cada ponto está no máximo na interseção de 3 desses intervalos. Isso dá a finitude local dos suportes. Quer dizer, você cobre a reta por esses suportes, né, que são intervalos fechados. E é uma cobertura localmente finita, porque cada ponto tem no máximo 3 intervalos. E aí você calcula φ de cada x, ele vai estar no máximo em 2 e você faz a conta. Vai dar certo isso aí. A soma é 1. Tá bom? Era um exercício mais chatinho, né? O Henrique está perguntando, no exercício anterior, a condição mais fraca seria o fato da f ser Lipschitz. Acho que não só Lipschitz, ela precisa... Primeiro, precisa existir a derivada parcial, del f del y. Você precisa poder aplicar o teorema da convergência dominada para del f del y, né? Tá bom? Então, se você tem que del f del y é limitada, já dá certo. Tá bom? Lembra que esse Lipschitz, né, vai te dar a continuidade da f, então é uma condição mais forte, né? F de x menos f de y ser menor do que x menos y implica continuidade da f. Então é outra coisa, é você ter que... del f del y, se ela for limitada, por exemplo, isso já basta. Agora, se Lipschitz não garante que del f del y exista, então tem que tomar uns cuidados, né? Lipschitz é uma hipótese que não vai servir aí. Ela é mais forte que a continuidade da f. O que eu preciso é que f seja contínua. Bom, na verdade ela não precisa ser contínua, né? O que eu preciso é garantir que del f del y exista. Preciso de uma f que del f del y exista, que a f seja integrável e que del f del y seja integrável também. Aí eu aplico o teorema da convergência dominada e isso implica em poder passar a derivada para dentro da integral. Tá? São teoremas que vocês vão ver com muito detalhe lá no curso de medida e integração, né? Quando que passa limite e derivada para dentro da integral e vice-versa. Tá bom? Bom, eu acho que nós já temos o horário. Eu acabei conseguindo comentar todos os exercícios. Se vocês têm mais alguma coisa para falar, comentários sobre o que vocês acharam da gente seguir dessa maneira, eu agradeço. Se não tiverem muita coisa extra para falar, a gente vai encerrando por aqui. Eu coloco a nossa vinhetinha de saída, vocês podem ouvir também. Todas gravadas por mim, tá? Com software livre, tá? Bom, a gente usou esse tempo para resolver os exercícios. Eu vi que algumas pessoas não fizeram. Não sei se foi por dificuldade ou por falta de acesso, mas a gente tem uma discussão deles aqui agora para vocês trabalharem depois. Pode assistir depois, se tiver alguma dúvida em alguma solução que eu apresentei, a gente volta a comentar. Isso pode
abrir um tópico no fórum, se vocês quiserem. Então, tudo bem, tá? Eu não sei o que aconteceu na terça-feira. E falando em terça-feira, eu queria ver com vocês se seria possível, eu sei que 8 horas da manhã é muito chato, mas a gente tentar migrar em algum momento isso da quinta para terça. Por quê? Porque vários fatores. O primeiro é que eu acabei de dar aula para a Poli. Tudo bem, em condições presenciais isso era assim que ia ser mesmo. Eu canso um pouco, mas a gente aguenta, né? E presencialmente cansa bem menos do que online, por incrível que pareça, né? E o outro problema é que eu tenho rodando ao mesmo tempo aqui 4 lives acontecendo agora, né? Eu com vocês, uma para cada filha minha na escola e minha esposa no trabalho dela. Então sobrecarrega um pouco a rede. Eu pedi, minha esposa acabou cancelando a reunião que ela tinha hoje nesse horário. Então terça de manhã eu garanto que vai ter só 3 computadores no máximo trabalhando e não 4. Então pode ser um pouco melhor. Vocês vejam aí, tá? A gente não precisa fazer isso já para a próxima terça, mas para um futuro próximo seria bom a gente tentar conseguir fazer isso, tá bom? Legal. Bom, aí vocês podem combinar entre vocês lá no grupo do WhatsApp. A gente tem a nossa líder ali, que é a Júlia, cuidando disso. E aí ela organiza e me avisa depois, tá bom? Se não der, a gente dá um jeito de ficar na quinta mesmo, não tem problema. De resto, acho que foi produtivo hoje. Sim, somente na terça, tá? A gente inverteria, deixaria o material disponível na terça para a gente discutir sempre na terça seguinte. Vocês conversam lá no grupo do WhatsApp e alguém me avisa depois no e-mail, tá? Basta um aviso só. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo o que a gente fez hoje. E nas próximas aulas eu vou colocar o material para vocês de mudança de variáveis já. Eu não consegui digitar, eu coloco primeiramente uma versão escaneada e depois eu vou arrumando, fazendo as correções que precisar e vocês vão ter um PDF em text em algum momento, tá? A gente se vê então na próxima terça ou quinta, dependendo de vocês, já para discutir o teorema de mudança de variáveis e alguns exercícios, tá bom? Se não tem mais nada que vocês queiram falar, eu vou encerrando por aqui. Agradeço, desejo um bom dia, uma boa quinta-feira, bom fim de semana e tudo de bom até o próximo encontro nosso, tá bom? Se cuidem, ou cuidem-se, né? E cuidem de quem está perto de vocês também. Um abraço para todos e até a próxima, então. Tchau, tchau, gente.